Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre o problema da mochila. Vou definir o problema da mochila para vocês, mostrar as diferentes variações desse problema. A mais clássica é o problema da mochila binário, né? Aquele onde que a gente coloca ou não coloca o objeto na mochila. E mais no finalzinho, eu vou falar sobre o problema de bin packing também, mostrar a sua modelagem. Ele se assemelha ao problema da mochila, então vale a pena a gente ver nesse momento também um pouquinho sobre o bin packing. Bom, aqui eu tenho a definição clássica do problema da mochila. Então, suponha que um alpinista deva selecionar alguns itens, dentre vários disponíveis, para carregar em sua mochila durante uma expedição, sempre levando em conta a capacidade da mochila. Então, a cada item, a gente atribui um valor de utilidade, e o alpinista ele deve selecionar os itens buscando maximizar o valor de utilidade total. Então, essa é a definição clássica aí do problema da mochila. O modelo matemático para representar esse tipo de problema, que no caso é o problema da mochila binário, onde a gente tem a situação, ou a gente leva ou não leva o item, ou coloca ou não coloca o item na mochila, a gente vai usar para a modelagem desse problema, para escrever o modelo matemático, os índices I, que vão ser o tipo de item. Como parâmetros, a gente tem L, que é a capacidade da mochila, VI vai ser o valor de utilidade do item tipo I, PI, o peso do item tipo I, e as variáveis de decisão desse modelo são as variáveis XI, que são variáveis binárias, que vão assumir o valor 1 se o item tipo I for colocado na mochila e 0 caso contrário. Então, observando que a gente está querendo maximizar o valor de utilidade da mochila, então essa aqui é a representação matemática para ela. Então, eu vou maximizar o somatório dos valores de utilidade vezes o XI. Então, se o item ele vai ser levado na mochila, o X tem valor 1, então é contabilizado aqui o seu valor de utilidade. Como restrições, a gente tem um único conjunto de restrições de capacidade da mochila, né, onde aqui a gente está respeitando essa capacidade, então, ao multiplicar o peso do item pelo XI, que vai dizer ou não se ele vai ser colocado na mochila, a hora que eu somar todos os pesos dos itens que vão ser postos na mochila, isso tem que dar menor ou igual à sua capacidade, que é L. E aqui estão os domínios das variáveis, então todas as variáveis do modelo são binárias. Então, observa que é um modelo bastante simples, né? E para representar esse problema. Uma coisa que eu queria observar é que o problema da mochila, vocês devem estar pensando, por que eu estou estudando o problema da mochila? Porque esse tipo de problema, ele é bastante útil quando a gente está trabalhando com problemas de corte, tanto no caso unidimensional como bidimensional, porque através do problema da mochila, a gente consegue utilizar técnicas de obtenção de padrões de corte, tanto unidimensional como bidimensional. Existem algumas técnicas que, para gerar os padrões de corte, utilizam o problema da mochila. Então, é resolvido um problema da mochila, no caso unidimensional, né, a gente resolve um problema da mochila e ele dá como resposta o melhor padrão para a situação desejada, tá? E mesmo no caso bidimensional, existe uma técnica que a gente vai ver depois para gerar padrões de corte, onde primeiro o objeto bidimensional ele é dividido em faixas e para cada faixa é resolvido um problema da mochila para determinar a melhor forma de cortar essa faixa. Tá? É como se fosse um padrão de corte unidimensional determinado em cada faixa, tá? Bom, eu coloquei aqui um exemplo para a gente verificar como que fica, então, a escrita desse modelo matemático, agora com valores,
com valores reais, né, com números, e não mais só a forma geral dele. Então, considere que estão disponíveis em uma mochila, né, com capacidade L igual a 10, e também 5 tipos de itens, cujos pesos e os valores de utilidade estão representados aqui nesses dois vetores. Então, o vetor P guarda para mim os valores, os pesos, né, dos itens. Então, por exemplo, o item 1, ele tem um peso de 5, o item 2 tem um peso de 4, o 3 pesa 3, o 2 pesa 2, e o último item pesa 1. Aqui é o quarto item que pesa 2. E aqui os valores de utilidade de cada item. Então, o primeiro item tem um valor de utilidade 4, o segundo 6, o terceiro 5, o quarto 3 e o quinto item tem um valor de utilidade 1. Ou seja, nessa situação, o item 2 é o mais valioso, com valor de utilidade 6, e o menos valioso é o item 5, com um valor de utilidade 1. Então, para representar esse problema através de um modelo matemático, a gente está... bom, aqui eu só estou recordando que a função objetivo consiste em maximizar o valor de utilidade, né? Então, ao invés de colocar VI, eu vou substituir o VI por seus respectivos valores, né? Conforme aqui descrito no vetor V. E a mesma coisa aqui no primeiro conjunto de restrições, que é de capacidade da mochila. Então, eu sei que a capacidade é 10, então no lugar do L eu coloco 10, e no lugar do PI para cada item, eu vou colocar os valores respectivos, tá? E aqui as variáveis, todas elas serão binárias. Como eu tenho 5 itens, então meu I vai variar de 1 a 5, ok? Então, esse aqui é o modelo matemático do problema da mochila binário para o exemplo dado, tá? Bom, porém, existem situações onde eu queira levar mais de um item do mesmo tipo, né? Aí a gente sai do problema da mochila binário e passa a ter um problema da mochila inteiro. Então, suponha que eu queira levar, por exemplo, 2 camisetas, né? Então, o item camiseta tem 2 unidades. Então, não daria para usar o problema da mochila binário, porque lá eu poderia colocar apenas uma camiseta, né? Ou eu coloco ou não coloco aquela camiseta. E agora não, quando eu escrevo, trato do problema da mochila inteiro, eu permito que a minha variável assuma um valor maior que 1. Então, a única diferença do modelo anterior para esse está justamente aqui na definição da variável xi. Então, agora xi, ela é o número de itens do tipo I colocado na mochila. Então, a função objetivo não alterou em nada, continuo querendo maximizar o valor de utilidade da minha mochila, né? A restrição de capacidade também não muda nada, tá? A única diferença é que aqui agora os valores que x vão assumir são valores maiores ou iguais a 0, né? E aqui o domínio das minhas variáveis é o que vai mudar. Antes eu tinha as variáveis todas pertencentes ao conjunto binário, né, 0, 1. Agora elas são valores inteiros não negativos. Tá? Bom, então a gente viu o problema da mochila binário, inteiro. Coloquei aqui um exemplo. É o mesmo exemplo, só que agora eu estou considerando as minhas variáveis inteiras. Então, os pesos são os mesmos, os valores de utilidade são os mesmos, a mochila é a mesma, porém, o que muda mesmo aqui é só a descrição do domínio das variáveis, tá? Quando eu resolver esse problema, eu posso ter, por exemplo, como meu maior valor de utilidade é 6, não vai caber 2 unidades dele, né? Porque não atenderia aqui a restrição de capacidade. Então, provavelmente esse aqui seria, o x2 seria 1. Mas, um outro item que caberia aqui seria
o item 4 uma vez e o item 5 uma vez. Ou então eu poderia colocar aqui o item 5 mais 4 vezes, tá? Seria uma outra opção, diferente daquela do binário. Então, quando eu mudo aqui o valor de xi, permito que ele seja valores inteiros, eu posso ter valores diferentes de um na minha solução, tá? Bom, como eu tinha falado, além dos dois primeiros, estava falando, né? Além dos dois primeiros casos, do problema da mochila binário e inteiro, eu posso ter também um problema da mochila restrito. E qual que é a diferença do problema da mochila restrito? É que agora, ao invés de eu permito levar mais de um item, só que ao invés de eu poder colocar qualquer quantidade de item que eu quiser dentro da minha mochila, essa quantidade, ela é limitada. Então, eu não tenho uma quantidade infinita de itens, ou seja, eu tenho, por exemplo, somente 2 camisetas para colocar na minha mochila, eu tenho somente um tênis para levar, tá? Não posso colocar 2 tênis, não posso colocar 3 camisetas, ok? Eu vou levar somente uma toalha, não vou levar 2 toalhas, se couber, tá bom? Então, eu estou limitando aí a quantidade de itens, tá? Então, o que vai ser alterado no meu modelo, do caso anterior, quando eu tenho o problema da mochila restrito? É que agora a minha variável, ela vai ser canalizada, tá? Ela vai ser um valor maior ou igual a 0, né? Que eu posso não querer levar o item. Porém, ela vai ser menor ou igual a um DI. Esse DI, então, é a disponibilidade do item tipo I. Tá? Antes, eu tinha somente que xi pertencia aos inteiros positivos. Agora, não. O meu xi, ele vai ser um número inteiro, maior ou igual a 0, né, não negativo, porém, ele está limitado aqui superiormente também. Essa é a única alteração para esse novo caso. Eu posso ter também situações onde eu queira modelar o problema como um problema de múltiplas mochilas. Então, suponha que eu não tenho uma única mochila, mas eu tenho várias mochilas. E aí eu posso ter várias mochilas idênticas ou eu posso ter várias mochilas com capacidades diferentes, tá? Esse modelo que eu estou apresentando aqui é um exemplo onde eu tenho mochilas com capacidades diferentes, tá bom? Então, agora, para modelar esse novo problema, eu vou precisar de 2 índices. O item I, que vai continuar sendo referente ao tipo de item, mas vou precisar também do índice J, que vai me dizer em qual mochila eu estou colocando o item, tá bom? Como parâmetros, então, o meu L agora, ele vai ter o índice J, que vai ser a capacidade da mochila J, VI continua sendo o valor de utilidade do item tipo I, PI o peso, né? E a minha variável também vai ter 2 índices. Então, agora eu vou ter a variável do tipo X e J, ou seja, essa variável binária, ela vai assumir o valor 1, se o item do tipo I é colocado na mochila J, ou 0 caso contrário. Então, além disso, esse problema que eu estou modelando aqui é um problema da mochila, com múltiplas mochilas e, no caso, binário, tá bom? Poderia ser inteiro também. Bastava aqui considerar x e j como sendo uma variável inteira. Bom, o que mudou? Que agora na função objetivo, então, eu tenho um somatório duplo, né? Eu tenho que variar tanto os índices dos itens quanto das mochilas, tá? Então, eu estou maximizando aqui o valor de utilidade de todas as mochilas. O primeiro conjunto de restrições aqui,
continua sendo o conjunto de capacidade da mochila, só que agora eu vou ter uma restrição para cada tipo de mochila, por isso que o J está variando, né? Então, aqui também, o peso, né, dos itens que eu vou levar tem que ser menor ou igual à capacidade desse tipo de mochila. Esse conjunto de restrições, o segundo conjunto de restrições aqui, é para garantir que um item não seja colocado em mais de uma mochila. Então, a hora que eu somo todas as mochilas, né, esse valor aqui tem que dar menor ou igual a 1, porque um item ele só pode ser colocado em uma única mochila. E aqui o domínio das variáveis, então, no caso aqui, as variáveis são binárias, né? O I está variando de 1 até M, que é a quantidade de tipos de itens, e o J de 1 até N, que é a quantidade de mochilas diferentes que eu tenho, tá bom? Eu posso ter também o problema da mochila compartimentada. Então, nesse caso, a gente está considerando que tem itens que vão ser alocados dentro da mochila, mas em compartimentos separados. São itens, por exemplo, itens que eu quero colocar na minha mochila e não podem ser colocados no mesmo local. Por exemplo, eu não vou pôr um alimento junto com o meu sapato, por exemplo, né? Não dá certo. Então, são exemplos desse tipo onde a gente precisa ter a mochila compartimentada, tá bom? Bom, então, considere o caso em que os itens a serem alocados em uma mochila estejam separados em classes distintas. Então, até coloquei aqui alguns exemplos. Então, a classe 1 é de comida, a classe 2 é de roupas, a classe 3 de livros, enfim. Posso ter uma quarta classe aí com equipamentos eletrônicos. Quantas classes eu preciso? Então, cada item deve ser agrupado com os demais, né, da sua classe dentro da mochila. Então, tudo que é comida eu coloco, tudo que é da classe comida eu coloco no mesmo compartimento. Tudo que é da classe roupa eu coloco no mesmo compartimento, tá? Cada compartimento é flexível, ou seja, eu posso levar mais peso num compartimento do que em outro. Porém, a capacidade do compartimento tem que ser limitada, tanto inferiormente quanto superiormente, tá? Eu não vou pôr lá um compartimento para levar somente um item pequenininho, né? Então, esse único item eu acrescento junto com o outro compartimento que é mais parecido, né? E também eu não posso levar um compartimento muito grande que vai ocupar a minha mochila toda e não vou conseguir colocar outros compartimentos, tá? Para cada compartimento, então, vai ser associado um custo aí, então, o compartimento da classe de itens, classe K de itens, vai ter um custo CK. A soma dos pesos de todos os compartimentos não vai poder exceder a capacidade total da mochila, tá bom? Eu não preciso distribuir igualmente a capacidade dos compartimentos, porém, na hora que eu somo todas elas, isso tem que satisfazer a capacidade da mochila também. Então, a definição um pouco mais formal desse problema então, o problema da mochila compartimentada consiste em determinar as capacidades adequadas dos compartimentos e como esses devem ser carregados, de modo que o valor de utilidade total, que nada mais é que a soma dos valores de utilidade de todos os itens selecionados, seja máximo. E descontando aí os custos dos compartimentos, os quais dependem dos agrupamentos com que foram preenchidos. Esse tipo de problema vocês podem olhar esse trabalho do Fabiano e do Arenales, de 2002, onde eles tratam desse problema e as diversas aplicações dele, tá bom? É um artigo um pouco antigo, mas ele traz em detalhes, falando bastante sobre esse tipo de problema. Então, como que fica o modelo matemático agora para o problema da mochila compartimentada?
Bom, nesse caso, eu vou precisar agora de 3 itens, então, índices, desculpa. O índice I vai ser relacionado ao tipo de item, o índice K, a classe que o item vai pertencer, e o S vai ser relacionado ao compartimento, tá bom? Então, VI vai continuar sendo o valor de utilidade do item tipo I, LI, o peso desse item, SK é a perda na capacidade da mochila ao incluir o compartimento para itens da classe K. Então, quando eu insiro um comportamento na mochila, consequentemente, eu perco capacidade da minha mochila, né? Aqui o tal I é o número máximo de itens tipo I na mochila. Lmin-K e Lmax-K vão ser as capacidades mínima e máximas do compartimento para a classe K. CK, o custo, né, de incluir o compartimento de itens da classe K. As minhas variáveis de decisão, eu vou ter 2 tipos de variáveis de decisão. A primeira é AISK, que vai me dizer o número de itens do tipo I da classe K no compartimento S, e o beta-SK, que vai me dizer o número de vezes que o compartimento S para itens da classe K está na mochila. Então, além de eu colocar diversos tipos de compartimento, nesse caso aqui eu posso pôr mais de um compartimento do mesmo tipo, tá bom? Muito bem. A função objetivo aqui consiste ainda em maximizar o valor de utilidade, menos o custo de incluir aqui o compartimento. O primeiro conjunto é relacionado à capacidade da mochila, né? Então, na hora que eu somar aqui o peso de todos os itens, né? Mais o do compartimento, multiplicado pelo número de vezes que ele vai ser colocado na mochila, isso tem que satisfazer, tem que ser menor ou igual à capacidade da mochila toda. O segundo conjunto de restrições é referente à alimentação do total de itens que pode ser colocado na minha mochila, né? Então, na hora que eu somar aqui todos os itens I que foram colocados nos diversos compartimentos, não pode exceder a sua capacidade, né? O número total de itens que eu tenho. O próximo conjunto de restrições está limitando aqui a capacidade dos compartimentos, como eu já tinha falado anteriormente, né? Então, tem uma capacidade mínima e uma máxima para cada compartimento. E, por fim, aqui eu tenho o domínio das minhas variáveis, elas têm que ser não negativas e inteiras, tá bom? Então, esse aqui é o modelo matemático que representa o problema da mochila compartimentada. E uma última variação que eu queria falar aqui para vocês é que a gente pode ter também o problema da mochila fracionária. Então, existem situações que eu consigo levar meio item, né? A minha variável não precisa ser somente valores inteiros, principalmente se eu for levar um item que é medido em peso, né? Então, suponha que eu queira levar alimento e eu vou levar, por exemplo, eu não vou querer levar 1 quilo inteiro de arroz, por exemplo. Posso querer levar meio quilo de arroz. Então, eu não preciso ter só valor inteiro para o meu item arroz, 1 quilo, 2 quilos. Posso levar 250 gramas, meio quilo, 750 gramas, enfim, tá? Então, considere que sejam disponíveis uma mochila e um conjunto de M itens. Para cada item I, e variando de 1 até M, é associado um peso I, esse peso é maior que 0, e um valor de utilidade VI também maior que 0. Além disso, a mochila só pode carregar um peso que não exceda sua capacidade L. Até então, não temos nada de novo aqui. O problema da mochila fracionária é uma variação do problema da mochila, onde é permitido carregar frações dos itens, ou seja, para cada item I, pode-se colocar na mochila uma fração variando de 0 até 1 do mesmo item. Então, na mochila fracionária, cada item colocado na mochila vai contribuir com XI vezes PI para o peso total transportado.
e XI vezes VI para o valor total também transportado. Então, aqui é tudo proporcional, tá bom? Ou ainda, nesse problema da mochila fracionária, cada item pode ser dividido em itens menores e, consequentemente, com valores de utilidade proporcional. Tá? Então, como eu tinha falado, por exemplo, lá do arroz. O meu item de 1 quilo de arroz, ele pode ser particionado em itens de 250 gramas e eu posso querer levar meio quilo, então eu pego 2 unidades de 250, ou 750, pego 3 unidades de 250, ok? Eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar e comparar com o problema da mochila binária que eu tinha antes, e ver como que eu posso, se eu permitir que a minha variável seja fracionária, como eu posso melhorar ainda mais a solução que eu tinha até então. Então, eu estou considerando aqui que eu tenho os itens 1, 2 e 3, com valores 60, 100, 120, e os respectivos pesos, 10 quilos, 20 quilos e 30 quilos. O peso suportado pela mochila é de 50 quilos. Então, se por acaso a minha mochila fosse somente do tipo 01, algumas soluções possíveis seriam levar uma unidade do item 1, né, que pesa 10, uma unidade do item 2, que pesa 20. Então, até aqui eu tenho 30 quilos. Essa é uma solução viável, eu não consigo colocar nela o item 3, que tem 30 quilos, porque sobrou somente 20 quilos do meu total de 50. Lembrando aqui que eu tenho uma unidade de cada item só, tá? Uma outra solução para esse problema seria levar uma unidade do item 2, que pesa 20, e uma unidade do item 3, que pesa 50. Nesse caso, o valor da minha solução é 220, né, 100 do item 2, 120 do item 3. E no primeiro caso, que eu esqueci de falar, o valor de utilidade aqui, o valor da solução, é 160. Considerando essa mesma solução, só que permitindo que a minha variável seja fracionária, eu consigo uma outra solução. Então, por exemplo, a primeira solução do caso anterior era uma unidade do item 1 e uma unidade do item 2. Até aqui eu já tenho um valor de 160. Porém, se a minha variável é fracionária, sobra aqui um espaço de 20 quilos. E 20 quilos é 2/3 do item 3. Então, eu consigo ainda incluir aqui na minha mochila 2/3 do item 3. E isso equivale a R$80 no custo, né? Que são 2/3 de 120. Então, eu tinha 160 com mais 80, levando esses 2/3, eu obtive uma solução aqui de um valor de utilidade de 240. Enquanto que no caso anterior, o meu valor era 220, ocupando aqui a mesma quantidade de 50 quilos, né, mesmo peso, porém, ao permitir que a minha variável seja fracionária, eu vou conseguir uma solução ainda melhor com esses mesmos 50 quilos, tá bom? Então, dependendo do problema que vocês estão tratando, se for possível considerar variáveis fracionárias, então a gente percebe que vale a pena levar em consideração e fazer isso, porque a gente consegue obter soluções ainda melhores. Bom, para finalizar essa aula sobre o problema da mochila, eu quero falar agora um pouquinho sobre o problema de bin packing e apresentar o modelo matemático para vocês. Qual que é a diferença do problema de bin packing e do problema da mochila? No problema da mochila, a gente tem, por exemplo, vários tipos de itens para ser alocados em uma quantidade limitada de mochilas, né? Então, eu tenho lá 10 tipos de itens em grandes quantidades,
né? E eu tenho que colocar esses itens nas mochilas que eu tenho disponível. Muito bem. No problema de bin packing, a situação é parecida, porém é um pouco diferente. No problema de bin pack, eu vou ter vários itens para ser alocados e vou colocar todos esses itens nos bins. Então, aqui nesse problema de bin packing, eu suponho que eu tenho 100 itens para alocar. Então, eu vou alocar os 100 itens e vou tentar utilizar o menor número de bins possíveis, né? Então, o objetivo aqui é minimizar o número total de bins utilizados. Lá no problema da mochila, eu quero maximizar a utilização das mochilas. Então, eu tenho vários tipos de itens em grandes quantidades, e eu vou levar o maior número de itens possíveis para aquele número limitado de mochilas que eu tenho. Então, se eu tenho uma única mochila, eu vou colocar o maior número de itens ali dentro. Se eu tenho 10 mochilas, eu vou colocar o maior número possível de itens dentro dessas 10 mochilas, tá? Então, essa é a diferença principal entre os dois problemas. Porém, a modelagem deles é muito parecida, porque nos dois casos eu tenho que respeitar a capacidade do meu objeto, que lá no problema da mochila é a mochila, e aqui no bin pack é o bin, tá bom? Então, para a modelagem desse problema de bin packing, eu vou usar o índice para o tipo de item, como eu vinha usando até agora, e o J vai ser o tipo de bin. Como parâmetros, LJ vai ser a capacidade do bin J e PI o peso do item tipo I. Nesse caso, eu preciso de duas variáveis de decisão, dois tipos, né, de variáveis de decisão. Eu vou ter as variáveis x e j, que vão ser variáveis binárias, que vão assumir o valor 1 se o item tipo I é colocado no bin J, e 0 caso contrário. E preciso também da variável yj, que também é uma variável binária, que vai assumir o valor 1 se o bin J for usado e 0 caso contrário. Eu posso ter vários bins ali e não preciso utilizar todos, né? Porém, eu tenho que alocar todos os meus itens nos bins. Então, a minha função objetivo é minimizar aqui o número total de bins utilizados. O primeiro conjunto de restrições é referente à capacidade do bin, né? Então, se o bin for utilizado, então, tudo aquilo, todo o peso que eu estou colocando nesse bin tem que ser menor ou igual que a capacidade dele, né? E se eu coloquei alguma coisa nesse bin, meu Y vale 1, e aí eu estou minimizando lá em cima a quantidade de bins usados. E esse outro conjunto de restrições aqui é para garantir que todo item ele vai ser alocado em algum bin, né? Então, eu vou colocar ele em algum bin. Lá no problema da mochila, a gente tinha aqui a restrição de menor ou igual a 1. Eu podia ou não colocar o item. Agora, não. Tem que ser igual a 1, porque eu tenho que colocar esse item em algum bin. E o domínio das variáveis, então, todas as variáveis aqui são do tipo binário. Então, é isso que eu tinha para apresentar aqui para vocês. Como eu disse, esses dois tipos de problemas, eles são bastante úteis quando a gente está tratando de problemas de corte, principalmente o problema da mochila, tá bom? E aí, dependendo do tipo de problema de corte que eu estou tratando, é o tipo de problema da mochila que eu vou utilizar, tá bom? Geralmente, para problemas de corte unidimensional, eu utilizo o problema da mochila inteira. Então, é isso, por agora é isso que eu tenho para falar. Na continuidade, então, eu vou falar para vocês sobre heurísticas de resolução
para problemas de corte unidimensional.